uma alegria e uma honra ter a possibilidade de participar dos trabalhos da Escola Nacional de Advocacia e ter a oportunidade de discorrer um pouco sobre o projeto de um novo Código de Processo Civil e, ademais, verificar que, como os trabalhos foram sendo desenvolvidos no âmbito da OAB Federal, no acompanhamento desse projeto de lei, que é um tema extremamente relevante, tanto para a advocacia como para a cidadania. Meu nome é Luiz Carlos Levenzon, eu sou advogado, formado em 1970 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de Direito Empresarial, ex-presidente da OAB do Rio Grande do Sul, ex-presidente da Caixa de Assistência do Rio Grande do Sul e atualmente conselheiro federal aqui no Conselho Federal. O tema relativo ao projeto do Código de Processo Civil é um tema de extrema relevância para a advocacia e para a cidadania, porque através dessa legislação especial, o cidadão ele tem acesso ao Poder Judiciário e a forma como ele tem acesso, a qualidade desse acesso é fundamental para a preservação do Estado Democrático de Direito. De tal maneira que a OAB teve o interesse desde o início, quando se divulgou que estaria sendo realizado um projeto de um novo Código de Processo Civil, passou então a acompanhar, através de uma comissão constituída na OAB Federal, acompanhar os trabalhos que eram desenvolvidos inicialmente pelo Senado Federal e depois pela Câmara de Deputados, onde nesse momento ainda se encontra esse projeto. A criação de um novo Código de Processo Civil partiu de uma mensagem do presidente do Senado Federal, senador José Sarney, e foi então criada uma comissão de juristas notáveis para a elaboração de um novo Código de Processo Civil. Ocorre que houve um curto espaço de tempo destinado aos trabalhos na elaboração de um texto tão importante. E esse foi um dos focos, desde o início, de crítica que a OAB estabeleceu em relação ao novo projeto, entendendo que ele estava sendo realizado de forma muito rápida. E, pela importância dessa lei, talvez fosse necessário um pouco mais de meditação, um pouco mais de discussão, um pouco mais de debate público. O projeto apresentado por essa comissão de notáveis, ele centrou o seu foco na necessidade de buscar maior celeridade na prestação jurisdicional. E, para tanto, levou em consideração a existência de um volume muito grande de processos no judiciário brasileiro. Esse volume muito grande de processos, ele foi constatado, se constata através de estatísticas periodicamente publicadas pelo Conselho Nacional de Justiça, através das quais se constata realmente um impressionante número de 90 milhões de processos tramitando no judiciário brasileiro. Ademais, o Conselho Nacional de Justiça elaborou o que ele denomina de taxa de congestionamento, que é a apuração de um percentual comparativo entre os processos que são propostos durante o ano e os processos que são julgados. E a taxa de congestionamento é muito elevada. Significa que, para um número X de processos, o número de julgamentos é insuficiente para estabelecer uma regra de equilíbrio entre os processos propostos e os processos julgados. Isso significa que, à medida que decorre o tempo, aumenta o estoque de processos no judiciário brasileiro e são necessárias realmente medidas para buscar uma solução no sentido de diminuir esse estoque e fazer aquilo que a população brasileira quer, que é a prestação jurisdicional mais célere, mas com segurança e justa. Não basta uma sentença ser rápida e eficaz, mas ela precisa também, evidentemente, ser justa. E esses trabalhos da Comissão de Notáveis foram realizados durante um período de 6 meses, 8 meses, e foram realizadas algumas audiências públicas em algumas capitais do país. E o Conselho Federal da OAB acompanhou essas audiências públicas, realmente houve um número muito grande de propostas de emendas ao projeto apresentado,
sendo que o Conselho Federal apresentou um número expressivo de emendas em decorrência dos trabalhos que foram realizados no Conselho Federal. E não obstante este conjunto de emendas apresentadas a essa comissão de notáveis, que foram levadas ao conhecimento do Senado e da Câmara de Deputados, a OAB fez questão de mencionar que o entendimento de que não bastava apenas uma mudança legislativa para encontrar uma solução para esta quantidade muito grande de processos que tramitam no judiciário brasileiro. É preciso que seja alterada a estrutura do Poder Judiciário brasileiro para que se consiga dar uma solução efetiva a essa quantidade muito grande de processos e para que a prestação da justiça seja efetivamente célere. Ou seja, não basta alterar a lei, mas é preciso pensar numa reforma estrutural do Poder Judiciário para que os canais de acesso ao Judiciário e para que os canais que sejam viáveis para a solução das demandas sejam efetivamente existentes e sejam eficazes. No tocante ao projeto de Código de Processo Civil, nós também temos que dizer que se ele estabelecer uma comparação com o Código hoje vigente, que foi editado em 1973, que ele busca ter uma compreensão da realidade nacional. O Código de 73, ele veio dentro de um processo de industrialização do país, de urbanização do país, e buscou encontrar soluções para demandas que surgiam exatamente desses fenômenos sociais que ocorriam por transformação da sociedade brasileira. O código, o projeto atual, ele busca também encontrar soluções para fenômenos novos que surgem na sociedade brasileira, como esse muito específico das chamadas ações de massa, aquelas ações repetitivas que são propostas e que decorrem desse fenômeno do consumismo que hoje se constata no Brasil. Até se fala em termos econômicos que o consumo é que está dando sustentação para o desenvolvimento econômico no Brasil. E, portanto, em decorrência desse crescente consumismo no Brasil, nós vamos encontrar conflitos. E esses conflitos precisam ser dirimidos pelo Poder Judiciário e é preciso encontrar soluções eficazes para esses conflitos. Portanto, o projeto do novo Código de Processo Civil está atento a esta realidade nacional, que é nova, e foca especialmente na questão da celeridade nos julgamentos. Essa questão da celeridade dos julgamentos também foi alvo de críticas da OAB, porque o que se percebe da proposta de um novo Código de Processo Civil é um desejo, muitas vezes, de encontrar soluções para extinção de processos sem que se consiga propriamente se encontrar uma solução para os litígios existentes. De tal maneira que as soluções legais que estão sendo propostas, elas vão propiciar sim a extinção de processos, mas muitas vezes nós teremos situações em que os litígios permanecerão e possivelmente serão repetidos no âmbito do judiciário. O fato é que este projeto de um novo Código de Processo Civil, ele veio para enfrentar essas situações novas da sociedade brasileira e o que nós temos que fazer é examinar se essas propostas que estão sendo apresentadas, elas são efetivamente eficazes. No nosso caso, como representantes da advocacia brasileira e da cidadania brasileira, o nosso olhar sobre esse projeto foi um olhar crítico, construtivo, mas crítico em relação a vários dispositivos que foram apresentados. E em muitos momentos a ordem, então, ela analisou essas propostas e apresentou emendas para essas propostas. E eu vou fazer aqui vou abordar dois aspectos que me parecem fundamentais em relação ao projeto de novo Código de Processo Civil. Um especificamente em relação à advocacia e outro com relação às questões de interesse da cidadania. Com relação ao exercício da advocacia, o projeto do novo Código de Processo Civil, ele traz algumas novidades importantes.
ele, por exemplo, propõe que os prazos processuais sejam contados somente em dias úteis. E isto, para os advogados, é realmente uma conquista importante, porque normalmente as publicações de notas de expediente, quando ocorrem em nas quintas-feiras, os prazos começam a correr a contagem na sexta, sábado e domingo são contados, e, portanto, nós temos nossos finais de semana, todos eles tomados pelo trabalho que desenvolvemos. A contagem, portanto, dos prazos somente em dias úteis é uma conquista da advocacia. Outra conquista da advocacia é um período de férias para os advogados, e está proposto o período de 20 de dezembro a 20 de janeiro como um período de férias, de tal forma que os advogados vão poder encontrar um período de descanso. Mas não é só nesses aspectos do exercício da advocacia que as propostas no novo Código de Processo Civil trazem novidades para o exercício da advocacia. Há uma proposta de extinção daquela situação de compensação de honorários advocatícios, reconhecendo que os honorários sucumbenciais no processo consistem em direito autônomo do advogado. Esta é uma grande conquista da advocacia também, e uma definição clara relativamente aos percentuais de honorários que devem ser fixados pelos juízes nas ações em geral e inclusive nas ações em que há a presença de um ente público. Nessas ações com a presença do fisco, normalmente os juízes são modestos na fixação dos honorários, e agora nós teremos patamares claros na fixação, um percentual mínimo e um máximo nessas ações onde tem a presença de um ente público. Aliás, nesse aspecto é preciso ser dito que as estatísticas que estão sendo divulgadas pelo Conselho Nacional de Justiça, elas apontam para uma situação muito interessante, pois se constata que em 70% dos processos que tramitam na Justiça do Brasil, há uma presença de um ente público. E recente pesquisa realizada no Supremo Tribunal Federal aponta que dos recursos existentes no Supremo Tribunal Federal, 90% deles há também a presença de um ente público. A demonstrar, portanto, que o Estado, através dos seus entes e das suas entidades da administração direta ou indireta, ele tem uma atuação muito forte no judiciário e ele é uma presença determinante nesse volume de processos que existe no judiciário brasileiro. Cite-se, por exemplo, apenas para mencionar, essa quantidade de ações em que se discute a questão da tarifa básica da telefonia, que são demandas propostas contra telefônicas e também ações previdenciárias, por exemplo, onde a presença de um ente público é evidente, e outros temas de natureza tributária em que se demanda contra o Estado demanda contra o cidadão. Portanto, é uma constatação realmente importante a presença do Estado nas ações que tramitam no Poder Judiciário. Com relação a novidades que o Código apresenta, e agora temas de natureza da cidadania, nós podemos mencionar um incidente de resolução de demandas repetitivas, que ele visa justamente enfrentar essa situação de uma quantidade muito grande e repetitivas de demandas que ocorrem dentro do Poder Judiciário. E para essa situação que decorre das situações de consumo, a proposta é de que, quando um juiz de primeiro grau constatar que existem um número de demandas que potencialmente trata da mesma matéria de direito, que pode ter repercussão geral, ele pode determinar a sustação do andamento desses processos e remeter esse tema para a decisão pelo Tribunal do Estado, Tribunal hierarquicamente superior. E aí, esse tribunal vai tomar uma decisão única que será aplicada a todas essas demandas. Porém, a forma como proposto esse incidente no projeto do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil, ele foi alvo de críticas generalizadas
porque a disciplina desse incidente, ela não está atenta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Pode acontecer que aquelas demandas que o juiz selecionou por representativas de um mesmo tema de direito, elas não tenham sido bem enfrentadas no processo. Pode acontecer de que aqueles casos não sejam efetivamente iguais a sugerir uma solução única pelo Tribunal Superior. Então seria necessário que se abrisse uma fase de debate, de exame, de discussão, para verificar se é efetivamente um caso em que se aplique uma solução única para aquelas demandas repetitivas. Então, nesse sentido, a Ordem opinou em relação a essa proposta nova pela supressão desse incidente, mas que, se assim não for possível, que ao menos se estabeleça um número mínimo de processos, num volume adequado, para que se possa pensar na aplicação de uma solução para essas demandas denominadas repetitivas. Também, em relação aos temas recursais, há uma tendência em diminuição de recursos, como se os recursos fossem a causa da morosidade do processo, quando se sabe que só há recurso quando há decisão, e há recurso quando a decisão não corresponde à expectativa de uma das partes. Então, do ponto de vista da advocacia, a ideia de diminuição de recursos, ela não está adequada ao que acontece ao processo. Porém, o projeto do novo Código de Processo Civil propõe a extinção dos embargos infringentes e, com relação ao recurso de agravo retido, ele simplesmente propõe a extinção também do agravo retido, com a ideia de que as questões decididas em primeiro grau, elas não serão cobertas pela preclusão. Ou seja, todos os temas que forem decididos no curso do processo em primeiro grau poderão ser reexaminados pela segunda instância. Essa ideia de que a preclusão não se opera ao nível do processo no primeiro grau é uma situação realmente ambígua, porque muitas vezes uma decisão prolatada em primeiro grau, da qual não houve recurso, importa em encerramento do debate sobre um tema e não permite a reabertura da discussão em segundo grau e propicia a celeridade do processo. Ao passo que, se esses temas restarem todos em aberto, é possível que em segundo grau haja alguma decisão que reforme a decisão de primeiro grau e o processo terá que retornar ao primeiro grau para encontrar um outro encaminhamento. Outro tema que tem chamado a atenção e tem sido muito debatido é a questão do efeito suspensivo no recurso de apelação. A ideia é de que os recursos não tenham um efeito suspensivo, como regra, para permitir, desde logo, a propositura da execução. Todos nós sabemos que a execução é um problema crucial dentro do processo, porque naquele momento em que se vai efetivar o comando sentencial, surgem dificuldades para que o credor possa adjudicar o seu direito. Entretanto, não conceder efeito suspensivo à apelação, que é um recurso ordinário, que é um direito do cidadão obter um novo pronunciamento, desta vez por um colegiado de juízes mais experientes, desembargadores, parece ser um excesso no projeto do novo Código de Processo Civil, porque simplesmente elimina a importância da decisão de segundo grau. Quer se valorizar a decisão de primeiro grau, e é certo que assim se faça, mas também parece evidente que a parte tem um direito a um segundo julgamento por um colegiado mais experiente. Os demais recursos de natureza especial, recurso extraordinário e recurso especial, estão previstos no Código, seguem as linhas gerais do Código de 73, e nesse ponto não há grandes novidades. Então, do ponto de vista assim, de uma compreensão mais ampla do projeto do novo Código, e tentando fazer uma exposição sobre esses trabalhos que foram realizados, o que se pode ver é uma preocupação
da criação de uma legislação que possa permitir uma prestação jurisdicional mais célere, sendo que muitas vezes sem uma preocupação maior com a segurança da decisão, mas sempre com o objetivo de encontrar uma solução para esse enorme volume de processos que tramitam no judiciário brasileiro. A Ordem manifestou preocupação com essas questões e, inclusive, com relação à estrutura do Poder Judiciário, que precisa ser encontrada uma solução para que esse conjunto de demandas tenha uma solução justa e o mais célere possível, a fim de que o cidadão não sofra por um longo período, como costuma ocorrer com os processos que tramitam no Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça divulgou também uma estatística no sentido de que a média de tramitação dos processos no Poder Judiciário é de 6 anos. E 6 anos, convenhamos, é muito tempo para uma decisão e é muito tempo para dispor da vida das pessoas. De tal maneira que queria deixar registrado nessa manifestação que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, através de uma comissão criada, que foi por mim coordenada, acompanhou todos esses trabalhos de elaboração de um novo Código de Processo Civil e fizemos manifestar as posições da advocacia brasileira e da cidadania brasileira na busca de uma colaboração com o Poder Legislativo e na busca de realmente encontrar soluções para a distribuição de justiça no país.